Antes do nosso vídeo começar, inscrevam-se, curta e compartilhe. Meus irmãos, a graça e a paz, da paz do Senhor, vamos abrir a nossa Bíblia no texto de Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5, versículos 1 a 4. Gálatas 5, do 1 ao 4, diz assim a palavra de Deus. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, lhes digo que, se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Vocês, que procuram justificar-se pela lei, estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus. Senhor, ilumina nossa mente para que compreendamos o texto sagrado e abre o nosso coração para que sejamos capazes de crer nas verdades por Ele reveladas. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, na semana passada, nós vimos que o apóstolo Paulo, ele compara a vida de um escravo dos seus dias, aquele que deseja estar sob a lei. O versículo 24 do capítulo anterior nos ensinou essa verdade através da analogia feita por Paulo, levando como exemplo a história familiar do patriarca Abraão, as suas duas esposas e os dois filhos, frutos desse relacionamento. E o apóstolo Paulo faz essa comparação para mostrar que aquele que não foi alcançado pela graça de Deus e que, consequentemente, vive sua vida tentando se justificar perante Deus através das suas próprias obras, acaba vivendo uma vida de escravidão à lei de Deus. A lei passa a ser uma espécie de tutor ou de senhor sobre a vida dessa pessoa. Ele está submisso a ela nesse sentido. Sendo assim, o apelo que o apóstolo Paulo faz no final do capítulo 4 foi: não vivam dessa maneira. Não vivam semelhantemente a Ismael, o filho da escrava, mas vivam como se vocês fossem os filhos da mulher livre, os filhos de Sara, como se vocês fossem Isaac. Vivam vidas de liberdade. E agora, no capítulo 5, o apóstolo Paulo vai começar essa nova sessão da carta aos Gálatas, mostrando qual é a base teológica que ele utiliza para ensinar o que ele ensinou no capítulo passado. E essa base, irmãos, não é nada mais, nada menos do que a liberdade que Cristo conquistou para todo aquele que nele crê. A obra de Cristo tinha como objetivo libertar aqueles que estavam cativos pelo seu próprio pecado. O verso 1 diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Qual é a grande lição que o apóstolo Paulo nos ensinou, não somente no capítulo 4, mas no capítulo 2 de Gálatas em diante, e também em outras cartas da Bíblia Sagrada? Ele nos ensinou que nós somos livres somente quando estamos em Cristo e que não podemos, dessa maneira, desse modo,
permitir que os homens, com seus dogmas e suas doutrinas pessoais e não divinas, nos escravizem novamente como nós fazíamos anteriormente ao nos subordinarmos à lei de Deus com propósitos de salvação. E esse ensino do apóstolo Paulo, ele não era inaugural, ele não era algo novo. Pelo contrário, o Senhor Jesus, lá em Marcos capítulo 7, nos versos 8 e 9, nos ensinou a mesma coisa, quando ele disse assim: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, notem, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. Em outras palavras, vocês podem até ser religiosos, mas isso não necessariamente os fazem verdadeiros adoradores de Deus ou seguidores de Jesus. Vocês podem até observar um ou outro mandamento, mas os mandamentos que vocês observam não são nem os de Deus. Os mandamentos de Deus, para vocês, são precedidos pelos mandamentos dos próprios homens. E esses queriam imputar aos Gálatas a sua própria forma de viver a fé. Eles queriam ensinar aquela igreja local sobre um tipo de fé que não é aquela apresentada anteriormente pelo apóstolo Paulo. Era uma fé que era totalmente desprovida de graça. Era tudo a respeito de mérito. Então eles diziam aos convertidos, aos crentes, aos cristãos, que eles precisavam obrigatoriamente se circuncidar para que agora sim a obra de redenção deles estivesse perfeita. Faltava alguma coisa. O que Jesus fez não foi completo, não foi pleno, mas precisava de um acréscimo. Que acréscimo? Pelo menos a circuncisão peniana daquelas pessoas. Então, para eles, a circuncisão representava um tipo particular de religião. Era uma marca de uma fé diferente. Aqueles que defendem a salvação pelas obras, em obediência à lei, defendem uma fé totalmente diferente da fé cristã, da fé bíblica. E é contra esse tipo de pensamento e esse estilo de vida somente religioso que o apóstolo Paulo vai se opor na carta aos Gálatas, propriamente aqui no capítulo 5. Então ele diz algo mais ou menos assim: gente, Cristo pagou um preço muito alto, Cristo morreu naquela cruz literalmente. E ele o fez para que nós não voltemos a ser quem nós éramos antes. Ele fez aquilo para que agora, finalmente, nós tenhamos verdadeira e genuína liberdade. Foi para isso que Cristo nos libertou, diz o verso 1. Por isso Paulo é muito enfático dizendo: permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Não voltem ao status que vocês tinham antes de Jesus Cristo fazer o que fez na sua vida. E aqui é importante a gente esclarecer um ponto, pelo menos. A verdadeira liberdade que é trazida pelo versículo 1 não é você fazer o que você quer. Isso não é liberdade, pelo menos do ponto de vista cristão. Embora na nossa cultura se defenda a ideia de que liberdade é você não ter barreiras ou impedimentos para você fazer o que você quiser, ou seja, a ausência de limites, na perspectiva cristã, liberdade é você fazer uma outra coisa.
É você viver um tipo de vida que é comandada em sua totalidade pela vontade de Deus, pela vontade do Senhor. Então, a liberdade aqui proposta por Paulo é a liberdade oferecida pelo Evangelho. Em Isaías capítulo 61, um texto profético, o profeta, inspirado por Deus, diz sobre Cristo: o Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a levar boa nova aos quebrantados. Enviou-me a curar todos os cativos. Então, Cristo veio para nos libertar de um cativeiro específico, o cativeiro da nossa própria vontade, do domínio do pecado, do diabo sobre as nossas vidas. Então, liberdade é você não fazer o que você quer, mas é você fazer a vontade do Senhor. Liberdade é isso. Liberdade é você não ser mais dominado pela sua cobiça, pela imoralidade sexual que é própria da sua carne. Liberdade é você dizer não às tentações diabólicas. É você não ser mais formatado pelo mundo à sua volta. Liberdade é você não ser principalmente escravo de si mesmo. Irmãos, Cristo veio a essa terra para nos libertar, para nos livrar do nosso cativeiro. E isso em vários sentidos. Ele nos liberta da condenação do pecado, como a gente leu agora há pouco. Agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Estamos libertos da condenação do pecado, mas Cristo também nos libertará futuramente na glória da presença do pecado. Tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é maligno, tudo aquilo que não vem de Deus, mas que é contrário à vontade dele, isso daí também ficará num passado e nós não mais iremos ter esse tipo de coisa em nossas vidas. Cristo nos livrará da presença do pecado, mas Cristo também nos livra do poder dominador do pecado. Cristo nos santifica. Cristo nos dá a capacidade, porque faz o seu Espírito habitar em nós, de nos fazer dizer não àquilo que é desagradável a Deus. Cristo nos dá capacidade, condição de obedecermos a Ele. Então, permanecer firme nessa liberdade, apresentada pelo capítulo 5 de Gálatas, nos livra de viver uma espécie de submissão antibíblica a homens, a autoridades aqui desse mundo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Nós não precisamos mais viver uma vida de opressão. A gente também leu hoje, no início do culto, irmãos, Mateus capítulo 11, o jugo que nós devemos carregar é o de Cristo, é o fardo dele. E esse é o único jugo, o único fardo prazeroso para nós. Então, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Quando você não está em Cristo, você está dominado por algum Deus do presente século. Por isso, se não formos libertos da nossa obsessão em fazer algo para Deus visando a nossa própria redenção, se nós não formos libertos daquele desejo de ignorarmos a obra de Cristo na cruz e de buscarmos pela nossa própria força cumprirmos a lei, nós não seremos verdadeiramente livres. Os versos 2 e 3 falam: Eu, Paulo, lhes digo que, se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Os crentes lá da Galácia estavam pensando nas exigências ali dos 10 mandamentos, de forma legalista e moralista. Eles achavam que o cumprimento da lei de Deus
incluindo aí a circuncisão, seria um pré-requisito para a redenção. O evangelho estava começando a ser distorcido por aquelas pessoas. Então, é como se para eles a justiça de Deus fosse comprável através das obras humanas. Porém, existe um ponto que estava passando desapercebido por eles. A obediência que Deus cobra para nos conceder vida, e isso desde o primeiro da nossa espécie, desde Adão, é uma obediência perfeita. Mesmo que aqueles homens circuncidassem a sua própria carne, eles continuassem fazendo qualquer outro tipo de prática pecaminosa, eles continuariam necessitando da graça salvífica de Deus. Eles não poderiam ser seletivos quanto ao tipo de pecado que não praticariam. Tiago, no capítulo 2, verso 10, diz: Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Não adianta só se circuncidar. Isso não era suficiente. Era necessária obediência plena. E a obediência plena só foi possível para um, e o seu nome é Jesus. Então, irmãos, assim como era no caso dos Gálatas, também no nosso caso, nós não podemos ser seletivos quanto ao pecado. Nós não podemos nos contentar em praticar pecado A só porque nós não estamos praticando pecado B. Uma coisa não justifica a outra. Para o Senhor, pecado é pecado. Pecado é pecado. Então, se não for uma obediência perfeita e plena, não adianta obedecer a um requisito da lei. No caso aqui, a circuncisão. E Paulo diz: o próprio Paulo, eu o apóstolo, eu o pastor, eu o pregador, eu o mensageiro de Deus, eu o irmão em Cristo, eu o amigo de vocês falo. Verso 2. A obediência à lei precisa ser integral. Não adianta você cumprir um e não outro mandamento. Além disso, se essa for a sua conduta, Cristo não tem valor para você. A obra de Cristo não tem significado ou relevância nenhuma para você. Porque você está querendo ser um tipo de Cristo. Você está querendo ser o seu próprio Salvador, o seu próprio Redentor. Então, Cristo e o que ele fez naquela cruz não tem nenhuma relevância para a sua vida quando você busca justificar-se sozinho mediante a graça de Deus. É como se você tentasse anular a obra dele. É como se você dissesse que não necessita do sangue de Jesus derramado no madeiro. Você pode, somente, sozinho, redimir a sua própria vida. Então, quando a gente faz isso, a gente acaba desqualificando a obra de Jesus. A gente acaba desqualificando e desvalorizando a obra de Cristo. Ela perde o valor para nós, irmãos. Então, notem, quando buscamos redenção pelas nossas próprias forças, estamos dizendo que tudo que Cristo fez foi vão, desnecessário, superficial, ou pelo menos de que a gente não precisa daquilo para as nossas vidas. Essa é uma advertência que o apóstolo Paulo faz aqui nos versos 2 e 3. Porém, ele faz mais duas advertências no verso seguinte. Ele vai falar sobre a ideia de que o moralista e o legalista estão separados de Cristo. E a terceira advertência é: o legalista e o moralista, ele caiu da graça de Deus. O verso 4 fala: vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus. Não há como ter as duas coisas. Não há como você ter Cristo como seu redentor ao mesmo tempo que você tem a si mesmo como seu
redentor. É impossível receber a Cristo, reconhecer a Cristo e viver para Cristo ao mesmo tempo que você busca justificar-se pelas obras da lei. São tipos de vida que se excluem, não se complementam. Ou é Cristo ou é você. Então, há uma necessidade de escolha aqui entre duas religiões totalmente diferentes. Uma da graça, da misericórdia, do perdão, outra do moralismo, legalismo e farisaísmo, irmãos. Não é possível você acrescentar algo ao que Cristo fez, sem anular a própria obra dele. Então, se você não está com Cristo, você está separado de Cristo. Se você não está ligado, interligado a Cristo, você está alheio a Cristo. E se você busca uma salvação, a redenção pelas obras da carne, pelas obras da lei, pelos méritos próprios, você não está buscando nada de Deus que seja advindo da graça. Você abdicou da graça de Deus, que não é mais necessária para a sua vida. Então, a salvação está em Cristo, salvação pela graça. E caso essa mensagem não faça sentido, ou não seja vivida por você, é o outro extremo. É uma salvação pela obra e uma salvação pelos méritos pessoais. É uma salvação que não conta com a graça de Deus. É uma salvação que não depende da obra de Jesus. No fim das contas, não é uma salvação. É uma perdição. Irmãos, se nós buscamos salvação pela lei, nós estamos negando com isso a graça de Deus. Ou, nas palavras de Paulo, nós caímos da graça de Deus. Nós apostatamos da obra de Jesus. Estamos nos desconectando dele. Jesus fala em João 15, só dá fruto aquele que está colado, né, interligado à videira verdadeira. Sem mim, diz ele, vocês nada podem fazer. Ou nos conectamos a Cristo para a nossa redenção, para a nossa salvação, para a nossa libertação, ou nós estamos totalmente perdidos, eternamente.